Olá, pessoal. Então, nossa aula de hoje é sobre comprimento de uma circunferência, tá? Então, é o seguinte, para começar, vocês vão precisar de alguns materiais. O primeiro deles é essa folha com as circunferências, tá? Onde está escrito atividade 1. Segundo material, um pedaço de linha, barbante, lã, o que vocês tiverem que seja no formato de linha. Ai, Pro, mas eu não tenho nada. Até um pedaço de fio dental resolve, tá? É só para vocês usarem essa linha para medir essa voltinha aqui, ó. Tudo bem? Vocês também vão precisar de um papel para anotações, um caderno e uma caneta, porque vocês vão ter que medir o comprimento do semicírculo aqui e anotar no caderno. E do raio, a mesma coisa. E vocês terão que fazer isso para todas as circunferências. Então, não adianta achar que vai conseguir decorar essa medida. Então, vocês vão pegar um caderno de matemática pode ser, e vão anotando todas essas medidas no caderno, tá bom? Bom, então na primeira parte dessa atividade, na primeira parte da atividade 1, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, vocês vão precisar das circunferências, tá? E de um pedacinho de barbante. Barbante, lã, linha, qualquer tipo de coisa assim vai servir, porque a gente só precisa medir aqui, ó. E tem que ser linha para a gente conseguir dar a volta bonitinho aqui, tá? Bom, então a gente vai medir. A gente vai começar medindo uma por uma. Então, vamos medir o tamanho do semicírculo aqui, ó, que é a metade do círculo, de cada uma das circunferências, tá? Então, a gente vai colocar numa folha. A circunferência é 1, o comprimento do semicírculo, e a gente vai medir. Então, tomando cuidado só pra colocar assim, ó, certinho, tá? Dando a volta certinho. Sempre em cima da parte vermelhinha. Tá? Vai dando a volta com o barbante. Aí, segura onde termina pra marcar. Vem com a régua e mede com a régua o tamanho que deu. Então, tomando cuidado pra colocar ali no 0 bonitinho, ó, senão dá erro, tá? E aí, vem e marca direitinho aqui o tamanho que deu. No caso da circunferência número 1, deu 14,1. Tá? Depois que eu medi o comprimento do semicírculo, aí eu vou vir na mesma circunferência, no mesmo círculo aqui, e vou medir, ver qual é a medida do raio. Então, o raio é do centro da circunferência até uma das pontas, tá? Então, de todas elas, eu deixei marcado o semicírculo, o tamanho do semicírculo e o raio. Então, a gente vai medir aqui quanto dá, qual é o tamanho desse raio. Então, ó, tomando cuidado para colocar o início, o centro da circunferência bem no 0, tá? E aí, a gente vai medir. No caso dessa circunferência número 1, deu 4,5 a medida do raio. Então, a gente vai anotar aqui. O raio é
4,5, tá? Então, num primeiro momento, a primeira coisa que vocês vão fazer dessa atividade é isso: medir o semicírculo e o raio de todas as circunferências. Tudo bem? Então, são 7. Vocês vão colocando aqui a circunferência 1, 2, 3, 4, até chegar na última circunferência, tá bom? Bom, então vamos agora para a nossa primeira atividade, atividade 1. Então, vocês já mediram já fizeram toda aquela medição que eu pedi, que era medir o semicírculo e medir o raio, e já anotaram isso de todas as circunferências. Então, na atividade 1, o que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pegar essas medidas que vocês já têm de todas as circunferências e vão fazer esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui com a circunferência 1. Então, eu vou fazer com a circunferência 1 e vocês vão fazer com todas as outras, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma fórmula no alto da folha e essa fórmula diz o seguinte: vocês vão pegar o comprimento do semicírculo e vão dividir pelo valor do raio, tá? Então, quando eu medi o comprimento do meu semicírculo, eu cheguei na resposta. Então, quando eu medi isso aqui, eu cheguei na resposta 14,1, certo? Então, eu vou pegar esse 14,1 e vou dividir pela medida que deu o raio. Então, o raio deu 4,5. Então, eu vou fazer a continha assim: 14,1 dividido por 4,5, tá? Vocês vão dividir isso aqui na continha mesmo, 14,1 dividido por 4,5. O resultado que vai dar é 3,13, tá bom? Então, esse é o resultado aproximado. Se o meu não der 3,13, tá errado? Não, não tá errado. Se você chegar em 3,10, 3,16, são erros que a gente chama de erros de aproximação. Às vezes, na hora de colocar o barbante aqui, você desviou um pouquinho, ou até eu desviei um pouquinho do lugar onde teria que ser, porque nós estamos fazendo uma medição que não é exata. Nós estamos medindo com um barbante. Então, se você esticar um pouquinho mais ele, esse valor já vai dar menor do que o meu. Se você deixar ele um pouco mais frouxo, pode ser que esse valor dê um pouco mais alto do que o meu. O único valor que provavelmente não vai sair errado, não vai sair diferente de todos vocês, é esse. E olha que nem dá para garantir, porque tem algumas réguas que vêm com a medida errada também. Então, não tem como a gente dizer que vocês vão chegar certinho no valor perfeito. Então, não é esse o intuito. O intuito é vocês fazerem essas divisões e, no final, vocês prestarem atenção o que aconteceu com essas divisões, tá bom? Que é isso que vai fazer diferença. Vocês vão perceber que ao final de fazer essas contas, com todas as circunferências, vocês repararam, a nossa folha tem 7 circunferências, 7 círculos de tamanhos totalmente diferentes. Então, vocês vão perceber que depois que fizerem essa conta aqui, com todos os círculos, as respostas das divisões vão ser todas muito parecidas. Vão ser todas próximo de 3,14. E vocês se lembram o que era o 3,14? O 3,14 nada mais é do que o famoso π, tá? Então, o que acontece?
Os matemáticos lá antigamente, quando eles começaram a se encantar pelas circunferências, pelos círculos, eles pararam para pensar o que acontecia, como que eles poderiam calcular digamos, as particularidades de uma circunferência. E aí o que eles começaram fazendo? Eles começaram encontrando coisas parecidas em todas elas. Então, eles pegaram várias circunferências que estavam na natureza, então várias coisas, vários objetos redondos, vários objetos que estavam construídos, várias circunferências que eles construíram, e eles começaram a reparar o que elas tinham de igual. Então, eles repararam que todas elas tinham um comprimento em volta e todas elas tinham um raio, um diâmetro, que no caso é 2 vezes o raio, e automaticamente um raio, que ia do centro até uma das pontas. Depois que eles perceberam isso, eles foram associando as coisas. E quando eles decidiram dividir o tamanho do comprimento, a medida do comprimento da circunferência, resolveram dividir pelo tamanho do raio, eles descobriram que chegavam sempre a um resultado igual, a um único resultado, que é o 3,1415, que no caso, nós aqui, com as nossas linhas, nossa régua, não vamos conseguir chegar em todas as respostas 3,14. Nós estamos só experimentando, nós estamos só fazendo o mesmo trabalho que os matemáticos fizeram lá atrás. Só para a gente sentir um pouco de como é descobrir alguma coisa. Nesse momento, com essa atividade, vocês vão descobrir o número π, tá? Então, é para isso que vai servir, que vai funcionar. Para isso vai ajudar a nossa cabecinha a entender um pouco mais de circunferência, tá? Então, na atividade 1, o que vocês vão fazer é isso. Pegar o comprimento do semicírculo, então, o tamanho que vocês mediram aqui e dividir pela medida do raio, o tamanho que vocês mediram no raio, tá bom? Bom, a atividade 2. A atividade 2 já é o seguinte: encontre o perímetro de cada uma das circunferências da atividade 1, utilizando a medida do semicírculo que você já encontrou anteriormente. Então, olha só, nós já medimos a metade da circunferência, não já? Então, nós já medimos essa metade, ok? Essa metade na circunferência 1, na primeira circunferência, essa medida deu 14,1, tá? Medida que nós fizemos com o barbante. Bom, se é uma circunferência, então ela é igual na parte de cima e na parte de baixo, certo? Então, se deu 14,1 aqui, para eu medir ela inteira, é só eu fazer 14,1 mais 14,1, que é a outra metade, certo? Reparem, eu não estou querendo saber o raio agora. Eu só estou querendo saber o tamanho dessa volta inteira aqui, ó. Ô, Pro, eu poderia ir com o barbante e medir tudo de novo? Pode, mas vai dar mais trabalho, né? Se você já mediu a metade, agora é só fazer essa medida, mais ela mesma, que vai dar o valor, o comprimento total da circunferência. Então, 14,1 mais 14,1, 28,2, tá? Então, na circunferência 1,
o comprimento total dela é 28,2. Vocês vão fazer essa atividade com todas as circunferências que tem lá, da 1 até a 7, certo? Então, vocês vão fazer com todas, eu já fiz com a 1, vocês vão fazer agora com a 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A mesma atividade, só somar o que deu na metade, mais a outra metade que é igualzinha, tá bom? Bom, a atividade 3, a gente já vai parar de usar o barbante. Porque é o seguinte, será que todas as vezes que a gente for calcular a medida do comprimento de uma circunferência, a gente vai ser obrigado a usar o barbante Pro? Agora eu vou ter que ficar andando com o barbante no bolso, porque eu não sei quando que você vai resolver me dar um exercício de comprimento de circunferência? Não, não é bem assim. O barbante, ele serve para a gente verificar, para a gente experimentar um pouquinho do que foi a experiência que os matemáticos antigos passaram. Mas no nosso dia a dia, esses matemáticos, eles fizeram diversas dessas experiências que a gente acabou de fazer, mas eles fizeram muitas, e eles acabaram chegando a algumas fórmulas que hoje em dia nos ajudam, né? E é para isso que serve. A gente usa as fórmulas para nos ajudar. Porque senão, imaginem vocês, a gente tem que andar com um pedaço de barbante no bolso para quando precisar fazer um cálculo de comprimento de circunferência, ter o barbante ali, senão não tem jeito. Não faria sentido, né? Então, esses matemáticos, eles desenvolveram uma fórmula para encontrar o comprimento da circunferência. Então, na atividade 3, a gente já não vai mais usar aquela medida do barbante que nós usamos, tá? Pro, mas então o que a gente vai usar? Nós vamos usar só a fórmula. Então, olha o que é a fórmula. O comprimento da circunferência... Pro, deixa eu perguntar uma coisa. Comprimento da circunferência é o mesmo que o perímetro que a gente fazia das outras figuras? Do quadrado, do retângulo? Sim, é o mesmo do perímetro. Só que na circunferência a gente chama de comprimento, tá? Bom, então o comprimento da circunferência vai ser igual 2 vezes o valor do π. Pro, tem que decorar o valor do π? Tem. Quando o exercício não disser nada sobre o π, a gente vai usar sempre 3,14, tá? Então, quando o exercício não disser nada, a gente usa o 3,14. Normalmente, em vestibulares, em concursos públicos, o exercício costuma arredondar esse π ou para 3,1 ou até para 3, tá? Mas se o exercício for arredondar, ele tem que dizer no enunciado. Se o enunciado não falar nada, vocês precisam usar o 3,14, tá? Senão vocês acabam não chegando na alternativa certa. Parece um detalhe pequeno, uma diferença muito pequena você não usar, por exemplo, o 3,14 e usar só o 3. Mas a resposta final de alguns exercícios dá muita diferença. Então, lembrem-se sempre, o π é o 3,14. Se o exercício não falar nada, é esse que a gente vai usar, 3,14, tá? E esse R, professora, que é isso? R é o raio da circunferência. Em todas aquelas circunferências lá da 1 até a 7, nós precisamos medir o raio de todas elas. Então, agora, a gente não vai usar mais a medida com o barbante, mas a gente vai usar a medida do raio, tá bom?
Então, como ficaria a primeira circunferência? Então, a circunferência 1, o raio dela era 4,5 centímetros, certo? Então, vamos ver como ficaria essa fórmula para calcular o comprimento da primeira circunferência. Então, ficaria assim, ó. Comprimento é igual 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, o comprimento vai ser igual 2 vezes o valor do π, 3,14, vezes o valor do raio. Na primeira circunferência, o raio era 4,5. Então, a gente vai colocar aqui 4,5, tá? E agora, a gente vai só multiplicar isso aqui. Quando a gente multiplica 2 vezes 3,14 vezes 4,5, o resultado, com uma casa decimal só, dá 28,2. Exatamente o mesmo valor que nós já havíamos alcançado, só usando o barbante. Ou seja, não faz diferença a gente usar o barbante para medir ou usar a fórmula para calcular. Tanto de um jeito quanto de outro, nós chegamos no mesmo resultado, 28,2, tá? Pro, se eu tivesse chego aqui em 28,1 ou 28,3, estaria errado? Não, não estaria errado. É aquele erro de aproximação que eu falei para vocês, tá bom? Então, não tem problema. Essas diferenças de uma, duas, até 3 casas decimais aqui são erros de aproximação. É o barbante, a régua, que às vezes deu diferença de 1 milímetro ou outro. Então, isso pode acontecer, tá bom? Então, vocês farão essa mesma fórmula, vocês vão calcular o comprimento de todas as circunferências que nós fizemos, só que agora usando a fórmula. Então, da mesma maneira que eu calculei para a circunferência 1, vocês vão calcular também para a circunferência 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? E, claro, vão sempre lembrar de voltar lá na atividade 2 e verificar se quando vocês mediram com o barbante, se deu o mesmo resultado de quando vocês fizeram com a fórmula. Tem que dar o mesmo resultado. Se não der o resultado aproximado um do outro, significa que um dos dois você errou. Então, volta, verifica a medida com o barbante e verifica a medida, o cálculo da fórmula para ver em qual dos dois que você errou. Tudo bem? Bom, então agora é a vez de vocês. Quero que vocês peguem a lista de exercícios, peguem as circunferências, caprichem na resolução dos exercícios de perímetro, porque na próxima aula a gente vai aprender sobre área. E a parte de perímetro tem que estar bem legal na cabecinha de vocês para que vocês consigam entender direitinho a área de circunferências, tá bom? Beijos, até a próxima aula!